Bom dia, galerinha do nono ano. Vamos dar continuidade ao conteúdo de ontem na página 210 de Geografia, tá? Vamos lá então a nossa apostila. A Tainá vai ler para mim então essa reportagem da atividade número 1. Vai lá, Tainá. Cientistas identificam um novo continente no hemisfério sul, a Zelândia. O novo continente, quase completamente submerso, foi identificado por cientistas no sudeste do Oceano Pacífico e batizado como Zelândia, as montanhas mais altas dessa nova região. No entanto, já eram nossas conhecidas e despuntam na Nova Zelândia, segundo os geólogos. Agora, os cientistas estão empenhados em uma campanha para o continente seja reconhecido. Então, né, os cientistas então buscam o reconhecimento para esse novo continente, mas ele é quase totalmente imerso, se vê pouca terra, né? Porque o que caracteriza um continente? Ele é coberto por água, mas ele, né, tem as suas partes terrestres, tá? Quando não se vê terra, então não é considerado continente, certo? Então ele está submerso e se vê muito pouco, né, a sua forma terrestre, tá? Ele se caracteriza aí, né, numa porção imersa na Nova Zelândia e na Nova Caledônia, tá? Essa é a localização dele. Esse continente, porém, ele ainda não foi aceito por conta de quase a sua totalidade estar submerso, ou seja, debaixo d'água, tá? Vamos lá então. A letra A pergunta assim: explique a descoberta mencionada na notícia. Então vocês podem colocar aí, né, que fala sobre a descoberta de um novo continente, que esse novo continente está, né, localizado na Nova Zelândia e na Nova Caledônia, tá? Desculpa o erro aí. E ele está em quase sua totalidade debaixo d'água, ou seja, submerso, tá? Vou falar novamente. Então, este novo continente, né? Ele está localizado na Nova Zelândia e na Nova Caledônia e está quase na sua totalidade submerso. Nova Zelândia E Nova Caledônia. Caledônia. Aí a letra B fala assim: de acordo com a regionalização da Oceania apresentada neste capítulo, esse novo continente abrangeria áreas de quais sub-regiões? Quando a gente fala em sub-regiões, a gente fala de Micronésia, Polinésia e Melanésia, tá? Então, ele abrangeria aí, então, as duas sub-regiões da Melanésia e da Polinésia, tá? Melanésia e Polinésia. Abrangeria então as sub-regiões da Melanésia e da Polinésia.
Vamos lá então. Aspectos físicos da Oceania. Começa a leitura, Divine, você? Para melhor compreender os aspectos geológicos da Oceania, assim como os tipos climáticos e de vegetação existentes, devemos novamente levar em conta sua divisão entre uma porção continental e outra insular. Além disso, uma distinção se faz igualmente importante entre as principais áreas insulares, como a Nova Guiné e a Nova Zelândia, e os inúmeros grupos de ilhas e atóis de tamanho mais reduzido, os quais se encontram espalhados pelas regiões da Melanésia, da Micronésia e da Polinésia. Certo. Então, quando a gente fala aí em tipos físicos de uma região, a gente está falando aí da questão da climatologia, tá? Do relevo, né? Quando você fala de uma pessoa física, você fala o quê? Da cor dos cabelos, dos olhos, o tipo do corpo. Então, em geografia, quando a gente fala da geografia física, a gente fala da modelagem do lugar, né? Então, qual é o clima daquele lugar, qual é o relevo daquele lugar, qual é a vegetação daquele lugar. Então, é sobre isso que a gente vai falar em relação à Oceania. Relevo e hidrografia. Pode ler, Isadora. Observe uma mapa a seguir que apresenta a altimetria e a hidrografia do continente, atentando para os contrastes entre as regiões e para as principais áreas de planalto, planícies, depressões, cadeias de montanhas existentes. Ok. Então aí tem um mapinha, né? Que para mim aqui as letras são muito miudinhas. Eu não consigo ver muita coisa aí, mas traz aí as informações de climatologia e vegetação, relevo, né? Deixa eu olhar aqui, ver se eu enxergo. Tá aumentando aqui, ver se eu vejo alguma coisa. Ele vai falar então as montanhas, os vales, né? Os rios, tá? As formas de relevo então existentes aí, né? Na Oceania. A gente vai estudar uma por uma aí. Eu acho que a Dom Bosco tinha que caprichar mais na letra desses mapas, porque ela tem que se lembrar que os professores estão ficando velhos. Mas vamos lá. Sim, mas é verdade, gente, a letra é muito miudinha. Não, nem eu tava enxergando. Pois é, muito pequenininho. Vamos lá. Quem vai ler agora pra mim é o Felipe. Vai lá, Felipe. É importante compreender que, quando falamos de estrutura geológica associada a bacias sedimentares, escudos cristalinos e litogramentos modernos, estamos nos referindo a um conceito diferente de relevo, relacionado às montanhas, depressões, escarpas, planaltos e planícies. A estrutura corresponde à natureza das rochas, as quais dão forma ao relevo. Observe o mapa e identifique as formas do relevo da Austrália e das principais áreas insulares da Oceania, indicando sua localização geográfica aproximada. Ok, então aí o relevo da Oceania, então existem 4 grandes unidades geomorfológicas, tá? Os escudos australianos, eu já vou pro quadro para colocar para vocês. A geossinclinal, né, da Tasmânia, os arcos, os nomes são bonitos, tá? Melanozelandeses e o próprio Oceano Pacífico, tá? Então esses aí são os 4 grandes unidades de relevo da Oceania. Vou colocar aí no quadro para vocês porque os nomes não são bonitos e são difíceis, então vamos lá. Tá, deixa eu aumentar aqui a minha câmera para poder pegar o quadro aí atrás de vocês. Para quem tá em casa poder ver também. Só um minutinho que eu só vou pegar meu estouro. Lembra que vocês estão sendo gravados, tá? Eles pegaram a eu não sei, mas a posição da tabela na peça.
Você não vai me dar fome pra não pôr. Pior do campeonato. Aí beleza, ele bate no Goiás, ganha do Palmeiras. Não, outro time, né? Dois anos. Eu assisti aquele militar. Oi? Sim. Gente, vamos lá? Foco aqui. Vamos lá então. É a número. Eu tô sem a apostila aqui. Essa daí é o quadrinho azul da página 211, né? Esse setor aqui em cima não faltou? Ó. Essa parte aqui quem leu? Vamos lá então. São 4 grandes unidades. Enquanto do Felipe tá. Ixi, tá gravando. Eu não sei se vocês sabem de gravar. São 4 grandes unidades. Geomorfológicas. Tá? 2 pontos aí. Tasmânia. Os arcos melanozelandeses. E o próprio Oceano Pacífico. Então são esses 4 aí, as principais formas de relevo aí. Vou tentar colocar aqui. Marrocos é a África. E onde que fica o deserto de Marrocos? Tipo, tem algum nome ele? Não. Marrocos mesmo. Marrocos? É um país ou uma cidade? Marrocos é um país. Aí dentro do território ali pega, né, os desertos, né, do Kalahari, né, aí vai pegando os vários desertos ali. Mas é dentro mesmo dos limites territoriais de Marrocos. Não tem um nome específico. Porque pega as áreas, aí os desertos vão se abrangendo, né, e vão do Saara e vão criando, né. É porque eu tava contando parte porque eu tô assistindo um filme do Oriente Médio e tá com um Tombuctu, que não acho que é. Eu tô cantando uma música que é música. Qual o maior deserto do mundo? Antártica. Deserto. Antártica é um deserto também. Só que é um deserto gelado, né? Na verdade, o deserto da Antártica é por conta de ser ele é tipo... Um lugar sem... mas tem um vazio demográfico, que as pessoas não conseguem sobreviver lá. É um lugar sem vida, sem muitas plantas, sem muitos animais. Isso é a definição de deserto dos cientistas. E lá, a Antártica é o Saara.
Então, por isso não tá Meu pai podia ter gravando. quase. Mas na verdade a Antártica é mais um deserto humano do que de animais, porque lá existem milhares de espécies de animais que sobrevivem ao frio. E também é de lá que se extrai a maioria dos remédios, né, das plantas para a fabricação dos remédios para doenças raras. Lá tem uma Por isso que ladeira, existe todo um estudo, todo um processo científico em cima da Antártica, todo um desejo de países de poder estar fazendo pesquisas lá dentro. Eu não sabia dessa não. Lá chega a 100 graus negativos. Chega a menos 72 graus. Eu não sei. Pô, eu fiz uma pesquisa. Somente tem uma localização lá em que há uma pequena incidência de luz solar um pouco mais forte e que a água é um pouco mais aquecida, não é congelada. Uma localização só dentro de todo o território Não é antártico. mais frio do mundo. Eu vi uma pesquisa, um negócio, não sei se é verdade, mas há muito tempo A água não é quente não, ela só não é congelada. Só não é congelado, é extremamente. Mas você tá nas contas? Muito tempo atrás, dizem que na época dos dinossauros, quando todo aquele negócio do vulcão e o Big Bang, Eu fiz. tudo se descobriu de fumaça e coisas, impurezas. Disseram que não entrava no sol, disseram que o planeta ficou a menos 211 graus. Falaram que se o sol sumir, é isso que vai ficar a gente. Mas gente, a partir do momento que as nossas características propícias para a vida não existirem, por isso que é tão importante a manutenção do ecossistema, porque na verdade nós passamos a existir por conta dele e se faltar as características propícias, que é a água, oxigênio, né? Se o índice de poluição na formação dos gases que a gente necessita for maior do que a formação desses gases, a gente não sobrevive, né? Então assim, essa manutenção não é a questão de eu não posso desmatar, eu não posso tirar, eu não posso, né? É a questão de eu preciso fazer, mas eu preciso ter consciência da quantidade que eu posso, o meu limite em relação ao limite da natureza, né? Então, igual eu estava falando sobre geração de energia ali ontem no 7º ano, né? Então, não é questão que a água não é renovável, a água é um bem renovável, então ela se renova na natureza. Mas a questão é que a quantidade de água que se renova na natureza é muito menor do que a quantidade de água que a gente gasta. Então, quer dizer, o índice que o ser humano gasta não consegue, né? A água que se renova não consegue suportar a quantidade que o ser humano gasta. Então, por isso que algum dia pode haver a falta d'água, porque nós usamos muito mais do que aquilo que a natureza consegue nos oferecer. E aí você pode levar isso para sua casa em relação ao que você ganha. Se você gasta muito mais do que você ganha, vai chegar um momento que você vai se endividar e que você não vai conseguir mais pagar suas contas. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer com a natureza. Se a gente não cuidar, se a gente não começar a preservar, então vai chegar um momento que a gente não vai ter mais. Então, aí sim, entra aquela carta de 2070, né? Que eu acho que eu já até pedi para vocês verem na internet alguma vez. Se vocês puderem ir lá e assistir, é carta de 2070. Carta de 2070. Se eu não tivesse aqui gravando, eu ia mostrar para vocês. Então, nessa carta, essa carta, ela mostra, então, que em 2070 não vai haver água, né? As pessoas vão ser carecas porque não tem água para lavar o cabelo. A água que tem vai ser de dessalinização, ou seja, retirada da água, sal d'água da salgada, né? E aí as pessoas têm que pagar muito caro para ter água. Então, algumas pessoas vão morrer, a maioria vai morrer porque não tem condição de comprar água, certo? E aí aquelas que têm condição não vão ter cabelo porque a água que elas vão comprar é somente para beber, não é para lavar. Então, eles raspam as cabeças e passam óleo. Nossa, vocês têm que assistir. E é bem real, gente, é bem isso mesmo. Se a gente não começar a cuidar, a preservar, então vai chegar um momento mesmo que não vai ter, entendeu? A gente tem que criar consciência de que isso depende da gente. A nossa ação é que está modificando a natureza. É a nossa ação, a ação do ser humano, né? Então, a gente é tão inteligente para alguns lados e a gente é tão, né, atrasado para outros. A gente percebe, olha, eu canso de passar na rua e eu fico só olhando, né? A gente que trabalha na área da geografia e também da ciência, aí a gente passa e vê aquelas pessoas molhando rua com a água da mangueira. Eu passo, eu olho e fico pensando, o que tem na cabeça de uma pessoa de usar uma água limpa da mangueira para molhar uma rua de poeira? Gente, eu juro porque eu fico pensando o que passa na cabeça. Primeiro, porque ela vai pagar mais caro no final do mês pela conta d'água dela, né? E segundo, porque aquela água ali que ela está desperdiçando, lá na África, por exemplo, tem famílias que bebem água da poça d'água porque não tem água para beber, né? Então, assim, as pessoas não têm empatia pela
pelo sofrimento de outras pessoas. Enquanto na minha casa não faltar, enquanto na minha casa eu tiver muito, eu vou gastar, eu vou esbanjar. Não importa se tem outras pessoas que precisam e não tem, né? Então é essa consciência de egoísmo, de egocentrismo, né, de falta de empatia que o ser humano carrega consigo. E é isso mesmo que vai levar o ser humano pro buraco, né? A falta de respeito e de consciência com o outro, tá? A ignorância do ser humano realmente é uma doença. Oi. Você assistiu na Netflix? Hã? Anota pra você assistir algum negócio que assistiu na Netflix. Qual filme? Mundo Misterioso. É bom? É bom, o cara explica um monte de coisas. Mundo Misterioso? Mundo Misterioso na Netflix. Ele Gente, explica- então hoje a gente vai até aí, tá? A Austrália a gente faz na próxima aula. Marca aí pra mim, Digo, tá? Austrália a gente parou. Beleza, então, tá?